Muito bem, nosso último encontro do ano, e a gente não vai continuar João, tá? Então, vamos meditar em algo diferente hoje, e pelo menos eu não me lembro de alguma vez ter ministrado no último culto do ano. Não tenho essa memória. Depois, acho que vai ser a primeira vez que eu vou trazer uma palavra sobre fim de ano, ano novo. E eu fiquei pensando no que eu poderia falar. E eu estava meditando essa semana na segunda carta de Pedro, e eu vi que tinha tudo a ver. A questão do fim de ano e começo de ano, sempre essa época, né? Inclusive eu estava no Spotify ontem, e aí eu não tenho o Premium, então vem a propaganda, né? E aí ele tem uma propaganda deles do Spotify, não sei quem ouviu, falando, é fim de ano, ano novo, né? Você pode se propor a ir para academia, comer menos junk food ou qualquer outra coisa, né? A gente não pode te ajudar nisso, mas a gente pode te ajudar a ter música o ano que vem. E sempre você liga a televisão e sempre essas ideias, né? O que você vai fazer no próximo ano, como vai ser, né, as suas resoluções. Todo mundo fala muito de resoluções de ano novo. Não, o ano novo, e agora tudo vai ser diferente, esse ano assim, né? E eu acho muito engraçado até, estava até conversando com a Lu esses dias, é só uma mudança de mês, né? A gente passa por 12 mudanças de mês no ano e tudo bem, mas agora mudou o ano, parece que tudo é diferente. É só mais um mês que muda na realidade. Mas, já que todos nós temos essa expectativa, e acho que ninguém foge disso, né? Todo mundo festeja a mudança de ano, e todos fazem algum tipo de resolução acerca do novo ano, para nós, qual deveria ser a nossa resolução de ano novo? Então, meditando aqui na segunda carta de Pedro, eu encontrei, né, uma resposta para nós. A gente não vai estudar a carta inteira, lógico, embora ela seja uma carta curta, mas a minha ideia hoje é ter uma palavra rápida aqui também, não é fazer um estudo em cima, é mais uma pequena meditação em cima desse texto de Pedro. Só contextualizando aqui, essa aqui é a segunda carta de Pedro. A gente vê que ele até cita que recentemente ele já tinha escrito uma outra carta, então é uma carta, uma segunda carta recente, mais ou menos complementando alguma coisa para essas pessoas, né, que ele já cita na primeira carta. E uma coisa que eu achei muito interessante, que ele fala aqui no começo do capítulo 1, quer ver? Deixa eu marcar aqui, esqueci. Ele vem desenvolvendo aqui, ele começa nos cumprimentos dele, ele vem desenvolvendo a questão do que o Senhor fez por nós, né? Que o seu divino poder, que nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, no verso 3, pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Então, Pedro começa falando da maravilhosa graça do Senhor. E aí no verso 10 ele fala: portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado e eleição, porque fazendo isso não tropeçareis jamais. E aí no verso 12 ele fala: e por essa razão estarei sempre pronto para vos lembrar estas coisas, mesmo que já tenhais conhecimento delas e estejais firmados na verdade que já está convosco. Então Pedro, ele vem falando o quê? Eu vou falar aqui, né, porque nunca é demais lembrar. Eu sei que vocês já conhecem, já ouviram, vocês já estão firmados, mas eu até, e ele vai falar aqui, porque eu já estou para sair desse tabernáculo, como o próprio Senhor diz, ele fala aqui no verso 14, eu estou para morrer, mas até eu morrer eu vou ficar lembrando vocês essas coisas. Eu não vou falar de outro assunto, eu não vou falar de outra coisa, eu vou lembrar daquilo que realmente importa. E aí ele começa, no capítulo 2, a falar uma advertência contra os falsos mestres. E eu acho muito interessante aqui isso que acontece, que foi no primeiro século, e a gente não vive nada diferente do que Pedro viveu e aqueles irmãos do primeiro século viviam. Nós vivemos numa época onde as pessoas deturpam, e que a gente lê aqui, depois eu até aconselho você a ler a carta inteira, mas ele vai falar de várias coisas, dos falsos profetas, né, que introduzem heresias no meio da igreja.
Ele não está nem falando de pessoas, vamos dizer, do mundo, tá? Mas são pessoas que estão infiltradas no meio da igreja, mas que são falsos profetas, que estão introduzindo heresias no meio da igreja. Ele falou: você tem que tomar cuidado com essas pessoas, porque esses homens que vivem totalmente desregrado, eles vivem para o seu próprio prazer, eles vivem no pecado e estão satisfeitos em viver no pecado, e eles vão deturpando o ensino das Escrituras. É isso que Pedro vem desenvolvendo aqui nessa carta, né, em várias coisas, falando de palavras arrogantes, de pessoas vivendo em libertinagem. E eles vivem assim e querem que a gente viva assim também. Porque é interessante, né? Porque ninguém quer errar sozinho, eles querem errar junto. Então Pedro está aconselhando, advertindo esses irmãos e nos advertindo: toma cuidado com esse pessoal. Não dê ouvidos ao que eles estão falando. E aí ele vai falar, ele vai fazer um paralelo aqui, ele começa a falar do mundo antigo, né? Sodoma e Gomorra. Ele vem falando de quando o Senhor livrou Ló ali do meio daquele povo, porque Ló era justo, piedoso. Então Pedro vem falando que o Senhor ele vai nos livrar, mas que a gente não pode dar ouvido para essas pessoas, porque ele até fala: Ló estava ali no meio, mas aquilo afligia ele. Ele vivia, ele via aquelas coisas acontecendo e aquilo não estava tudo bem. Aquilo trazia um peso sobre Ló, e o Senhor se compadeceu de Ló e tirou ele de lá, salvou Ló, destruiu toda a cidade, mas salvou Ló. Então Pedro já vem aqui falando do que vai ser o castigo desses homens. Falou que se Deus não poupou nem os anjos quando pecaram, quanto mais esses homens que estão vivendo dessa maneira. Mas aí nós chegamos no capítulo 3, e é o capítulo 3 que eu quero realmente compartilhar com vocês. Então nós vamos ler o capítulo 3 inteiro, tá? Isso aqui é só ele dá essa introdução, e aí ele entra no capítulo 3. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio de vossos apóstolos. Sabei, antes de tudo, que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois de propósito ignoram que, desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas pela palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. Considerai como salvação a paciência do nosso Senhor, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que fez em todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, para sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza.
Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Muito bem, então um texto meio longo que a gente leu aqui. Na verdade não são tantos versos, são 18 versos. Vamos entender aqui então o que Pedro quer nos dizer. Então ele vem discorrendo aquilo que eu já falei no princípio, né? Eu fiquei pensando em que título que eu ia dar para essa mensagem. Eu pensei na esperança da vinda de Cristo, mas eu achei muito interessante essa pergunta que Pedro faz no verso 11. Se essas coisas serão assim destruídas, né, falando sobre o que ele fala no verso 10, que tipo de pessoas deverei ser? Então, já que estamos falando de resoluções de ano novo, o que nós devemos ser nesse novo ano? Que tipo de pessoas nós devemos ser? Não só nesse novo ano, mas, aproveitando o ensejo, que tipo de pessoas nós devemos ser? Então, a primeira coisa que a gente pode pensar aqui é que nós cristãos, nós devemos ser espiritualmente alertas pela lembrança constante do ensino de Cristo transmitido pelos apóstolos, né, e pelo próprio Senhor e pelos profetas, como ele fala aqui, né, no verso 2, né, no 1 e 2, para que vos recordeis as palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado por meio dos vossos apóstolos. Então, eu achei até interessante, porque a gente não tinha combinado nada, e o Luciano leu o Salmo 19 no início, que fala exatamente sobre os dois pontos que o Senhor se revela a nós. Ele se revela pela sua criação e ele se revela pela sua palavra. E é interessante que esse texto de Pedro, ele trata das duas coisas. Ele fala sobre a criação, que todas as coisas foram criadas pela palavra do Senhor, e a criação está diante de nós para nos mostrar quem é Deus. Mas ele também nos deu essa revelação específica que é a palavra, e que nós temos que trazer ela sempre à lembrança. E o Salmo 19 que nós lemos lá fala que os juízos do Senhor são perfeitos. A palavra do Senhor é perfeita, ela é pura, né? Ela é constante, ela é limpa, e ela traz sabedoria. E o Pedro está falando que nós precisamos realmente focar na palavra do Senhor. Então, a primeira coisa que nós podemos ter de resolução, então, para esse ano é: nós precisamos estar sempre com a lembrança clara das palavras do Senhor na nossa mente. Nós precisamos ter a palavra do Senhor ardendo no nosso coração, porque é ela que vai dar o impulso para a nossa vida. Porque é como ele vem falando aqui, né? Porque que ele fala dos falsos profetas. Por que um falso profeta consegue? Como que um falso profeta consegue enganar um cristão? Porque ele não está cheio da palavra do Senhor. Quando nós estamos cheios, com a lembrança da palavra de Deus na nossa mente, quando alguém fala algo contra a palavra de Deus, acende aquela luz vermelha. Não é verdade? Alguém já teve essa experiência? Alguém fala uma coisa, peraí, isso daí não é assim que a Bíblia diz, não. Mas se nós não estamos com a palavra de Deus transbordando o nosso coração, alguém fala um negócio, é razoável. Mas é razoável com o quê? Com a nossa razão? A nossa razão, ela é falha, ela é corrupta. Nós precisamos exatamente das Escrituras para ponderar todas as coisas, para limpar todas as coisas, porque só o conselho do Senhor é que é puro, é que é justo e é que é limpo. Então, a coisa mais importante para nós fugirmos dos falsos profetas, dos falsos mestres, é nos encher com a palavra do Senhor, é trazer ela sempre à lembrança. Porque se a gente não se enche com a palavra, e é tão fácil ouvir uma besteira. Você liga o rádio, liga a televisão, compra um livro qualquer e vem recheado de besteiras. E vem um monte de versículos, né, mas recheados de besteira. Foi o ano passado, um rapaz que dá aula comigo na escola, e eu converso bastante com ele, sempre compartilho coisas das Escrituras com ele. Ganhei um livro. Eu li, achei um livro bonito, mas queria que você olhasse aí para ver se tem alguma coisa errada, né? Baseado em João, né? Interessante, a gente está estudando João. Então o livro é uma exposição do Evangelho de João. Eu comecei a ler, no primeiro parágrafo ele nega a divindade de Jesus. Lendo João, não é uma coisa incrível? Explicando João, ele nega a divindade de Jesus. Eu falei que isso aqui está totalmente errado. Eu falei para ele, cara, vou levar esse livro embora, você não vai ler mais. Porque não dá, está errado. Mas para ele, está bonito. A forma como o cara escrevia realmente, né? Ai, que coisa bonita aqui, mas é contra as Escrituras. Então nós precisamos estar cheios.
Amém? O segundo ponto que a gente pode ver aqui, a gente tem que estar informado doutrinariamente sobre o que é a vinda do Senhor. E eu não estou aqui nem falando dos pontos. Essa semana, inclusive, a Júlia me perguntou alguma coisa sobre a escatologia, e eu expliquei que tem vários pontos diferentes, né, e que todos têm embasamento bíblico, né, mas não é disso aqui que Pedro está falando, não é de você ser amilenista, pós-milenista, pré-milenista, histórico ou dispensacionalista, não é disso, mas é saber, a palavra de Deus afirma, o Senhor virá, e quando Ele vier, todas as coisas serão transformadas, e Pedro deixa isso bem claro, né, a terra vai passar pelo fogo. O Senhor vem purificar a terra. E isso tem que ser claro na nossa mente. A gente não tem que ficar especulando, né, ou brigando por doutrinas que a gente pode extrair das Escrituras, que podem ser diversas. Que se você conversar com um amilenista, um pré-milenista, um pós-milenista, eles divergem em vários pontos, mas uma coisa todos concordam: Jesus vai voltar. E isso é certo. Tá? Então, essa é o que nós temos que nos apegar. Não ficar nos apegando em pontos teológicos, mas naquilo que a Bíblia afirma categoricamente: o Senhor vai voltar. E nós temos que viver nessa ansiedade. Então, voltando a falar do ano novo, quantas pessoas você já não ouviu falar: não, mas eu tenho fé que o ano que vem as coisas vão melhorar, não, o ano que vem vai ser um ano melhor, não, para o ano que vem eu tenho muitas expectativas. Alguém ouviu pessoas falando assim? Mas qual que tem que ser a nossa expectativa para o próximo ano? Será que agora em 2018 Jesus volta? Essa tem que ser a nossa maior expectativa. Não tem, mas é ano de eleição. Mas Jesus pode voltar antes da eleição. E será tão bom se Ele voltar antes da eleição, né? Que a gente não precisa nem votar em nenhum daqueles caras lá, né? Percebe? Qual que é a nossa expectativa? Um novo presidente? Não, é a volta do nosso Senhor. Talvez um plano econômico melhor? Não, é a volta do nosso Senhor. Porque agora, se a gente não estiver doutrinariamente nessa afirmação das Escrituras, a gente vai ficar, talvez, será que Jesus, como Pedro fala aqui, porque a partir do verso 3, né, e isso aqui é importante a gente entender como que os heréticos pensam, que ele fala que nos últimos dias virão zombadores com a sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos e dizendo: onde está a promessa da vinda? As coisas estão sempre iguais. Quanto tempo faz que Jesus falou que ia voltar? Você ainda acredita nesse negócio? E parece razoável, porque fala, né, olha tanto, já passaram-se mais de 2000 anos. Você acha mesmo? Se Jesus não voltou até agora, não volta mais. E se a gente fala, talvez seja verdade, né? Então a gente não está se apegando às Escrituras, o que as Escrituras dizem. Não, elas afirmam, Ele vai voltar. Então não tem que pensar, puxa, será? E se não for bem assim? Não, a Bíblia fala. Se a Bíblia falou, falou. A gente não tem que tentar entender. A Bíblia fala, Jesus vai voltar. Não, mas não foi bem isso que Ele quis dizer. Se alguém falar para você, eu estou indo em algum lugar e eu volto amanhã. Aí você fala, ele falou que vai voltar. Não sei se Ele quis dizer isso. Talvez Ele... Alguém pensa um negócio desse? Quando alguém te fala, eu vou ali e vou voltar? Você pensa, nunca mais vai voltar. Alguém fala, vou na padaria, daqui a pouco eu volto. Puxa, nunca mais vai voltar. Ninguém pensa um negócio desse. Mas quando a gente lê nas Escrituras Jesus falando, eu vou, mas vou voltar, não sei se é verdade. Acho que Ele não quis dizer isso. Não é interessante como a gente encara o valor das Escrituras, né? O que as pessoas falam tem muito mais valor do que aquilo que o nosso próprio Senhor disse. Ele disse, eu vou. Quando na ascensão lá, e quando os homens estão olhando para cima, vem o anjo e fala o quê? Por que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma que Ele foi, Ele vai voltar. É uma afirmação. Não existe um campo de dúvida. Será? Não, é afirmação. Jesus disse, e o anjo depois ainda... esse tipo de pensamento mudar a nossa rotina. Esse tipo de pensamento, será que Jesus vai voltar? A gente pode pensar que não é uma coisa tão séria. Qual a diferença? Continuo sendo cristão, esperando a volta de Cristo ou não. Não é verdade? O que muda na minha salvação? Continuo crendo que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Agora, se Ele voltar ou não, é um ponto aí em aberto. Não, isso faz toda a diferença, né? E é isso que Pedro vai tratar ali, né? Se todas essas coisas vão ser assim, que é o verso 11, que para mim é o central aqui, né?
Se todas essas coisas vão ser assim, então que tipo de pessoa que a gente vai ser? Peraí, se Jesus não vai voltar, que tipo de pessoa que eu vou ser? Mas se ele vai voltar, que tipo de pessoa que eu vou ser? Isso muda tudo. Então não é um ponto, tanto faz. Porque se eu estou esperando a volta de alguém, eu me comporto de um jeito. Se eu não estou esperando, eu me comporto de outro, é ou não? Época de fim de ano, aí você está sempre esperando visitas em casa. Né? Se alguém falou, não, eu vou lá na sua casa, dia tal hora eu estou lá. Está chegando o momento, como você continua vestido do mesmo jeito, a casa está do mesmo jeito, ou não? Não, vai lá, dá uma arrumadinha na casa, guarda as roupas que estão jogadas, né, pelos cantos, né, toma um banho, põe uma roupa diferente. Né? Por quê? Porque estamos esperando alguém. Então percebe como tudo muda? Se eu não estou esperando ninguém, eu vou continuar vivendo a minha vida de qualquer jeito, deixando as roupas sujas por aí, deixando as coisas espalhadas pela casa, né? Não vou tomar banho, né? Não vou pentear meu cabelo. Por quê? Não estou esperando ninguém mesmo. Mas essa é a grande questão. Nós estamos esperando alguém. Então, como que vive alguém que está esperando alguém? E aí ele complementa aqui, né? Pessoas vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Então, essa doutrina da volta de Cristo, ela inspira em nós uma mudança de vida, uma nova perspectiva de vida. E ele fala aqui, no verso 14, né? Enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. Isso é como Ele espera nos encontrar. A questão aqui não está nem tratando de questão da salvação ou não, né? Porque Pedro está escrevendo para quem? Para salvos. Ele não está escrevendo aqui para pessoas que talvez se convertam ou não. Não, ele está falando para convertidos. Mas como que o Senhor vai voltar? E como que Ele vai encontrar a gente? Essa é a grande questão. Da mesma forma como eu falei da visita, né? O fato de você não se arrumar, né, não arrumar a sua casa, impede da visita chegar? Fala, não queria que ele viesse, não, então não vou arrumar a casa, aí ele não vem. Não é assim que funciona. Se ele falou que vai vir, ele vai vir. O problema é, quando ele chegar, o que ele vai encontrar? Essa é a questão. Né? E aí eu fico pensando numa situação dessas. Né? A pessoa chega, como que você se sente quando a sua casa está bagunçada? Quando você não estava esperando? Ai, não repara, você não sabe o que fazer, né? Aí fica tentando esconder as coisas, senta em cima. Não é? Por quê? Porque você quer esconder aquilo lá que você está vivendo. E eu acredito que muitas pessoas vão se sentir assim na volta de Cristo. Puxa, Senhor, eu não estava esperando agora. Né? E como que será que a gente vai ficar? Vai ser uma situação estranha, talvez. Né? Mas o Senhor vai vir. Isso é fato. Né? E o pior, né, disso tudo é que quando a gente está falando de visita, e a visita falou, amanhã, tal hora, estarei na sua casa. O verso 10 aqui, contudo o dia do Senhor virá como um ladrão. Ninguém sabe. Aí que é pior, né? Então a gente tem que estar com a casa sempre arrumada. Sempre. Porque a gente não sabe quando ele vai chegar. A questão é, pode ser agora, pode ser daqui a 5 minutos, pode ser daqui a 10 anos. A questão é, a cada dia nós temos que viver nessa expectativa. Pode ser hoje. Então, deixa eu arrumar a casa. Deixa eu arrumar a minha vida. Deixa eu viver de modo imaculado e irrepreensível. Deixa eu viver de modo piedoso, de viver em santidade. Vamos viver em santidade. Porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. E Ele é santo, Ele é justo, Ele é perfeito. E quando Ele encontrar, Ele tem que chegar, quando Ele vier, Ele tem que encontrar a casa arrumada. Ele tem que encontrar a minha vida no lugar. De acordo com aquilo que Ele deixou. De acordo com aquela palavra que Ele nos deu. Aqueles mandamentos, né? A gente tem estudado, tanto com o Jefferson, né, e o Luciano também agora tem tratado muito dessa questão da nossa vivência, né, como cristãos. Né, mas o Jefferson expondo o Sermão do Monte, está ali. O Senhor mostrou como é que um cristão vive. E aí, quando ele encontrar, será que a gente vai estar de acordo com o Sermão do Monte ou não? Ou será que a gente vai estar vivendo uma vida desregrada, como aqueles homens que Pedro fala aqui? Estão vivendo de acordo com seus próprios desejos.
No verso 15 e 16 aqui, ó, é interessante que ele fala aqui, ó, considerai como salvação a paciência de nosso Senhor. E ele vai falar de Paulo, quando escreveu. E eu acho muito interessante isso que ele escreveu, considerai como salvação a paciência de Deus, de nosso Senhor. Porque, claro, se nós olharmos para a nossa vida, nós pecamos todos os dias, é ou não é? Então a gente pode entender que um Deus santo, justo e perfeito, que nos olha constantemente, vê o nosso pecado e nos perdoa, Ele é um Deus paciente. Agora, o que a gente tem que entender desse ponto é que a gente tem que encarar essa paciência de Deus com a gente como salvação. Porque Deus nos trouxe salvação. E que nós podemos descansar nessa salvação do Senhor e nessa paciência do nosso Senhor. Agora a questão, a gente não pode confundir essa paciência de Deus para nós fazermos vistas grossas ao pecado. O Senhor é paciente, o Senhor entende. Então, não. Ele é paciente, Ele nos prometeu nos perdoar de todos os nossos pecados. Mas não é porque Ele nos prometeu nos perdoar dos nossos pecados que faremos vistas grossas ao pecado. Isso não tem importância, não, é só um pecadinho, coisa mínima. Poxa, mas se Ele chegar agora, com o que Ele vai encontrar? E Ele é santo, Ele é justo, Ele é perfeito. E nós temos que andar em conformidade com aquilo que Ele é. Amém? Só fazendo um parênteses aqui desse verso, do verso 16, eu acho muito interessante esse verso. Parece que ele está fora do contexto aqui, assim, né? Que ele começa falando de Paulo, né? que também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender. Então, alguém acha difícil entender Paulo? Pedro também achava. Que os ignorantes e inconstantes distorcem. Isso é o que eu achei interessante. Quantas vezes a gente já não ouviu gente pegando os ensinos de Paulo e falando um monte de besteira em cima dos ensinos de Paulo? Porque como ele é mais complexo, então eles manipulam as palavras de Paulo para a sua própria destruição, como Pedro fala aqui, né? Então, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Então, muita gente fala que o Novo Testamento e as cartas, por exemplo, de Paulo, não são inspiradas por Deus. Alguém já ouviu isso? Tem muita gente aí falando que Paulo... A gente tem que desconsiderar o que Paulo escreveu, porque Paulo escreveu muita abobrinha, né? E aquilo não é palavra de Deus. Só que Pedro, aqui que ele fala, né, que estão distorcendo as palavras de Paulo, como também as demais escrituras. Então, o próprio Pedro canoniza os escritos de Paulo. É muito interessante ter isso aqui, né? Pedro, né, que andou lá com Jesus, que a gente fala, mas Paulo nem andou com Jesus. Eu já vi esse argumento. Paulo nem conheceu pessoalmente Jesus, como que ele pode ser um apóstolo? E aí aqui Pedro, que andou com Jesus, estava lá, né, e ele fala aqui nessa carta, eu estava lá no monte da transfiguração, e eu ouvi do próprio Deus falando, esse é o meu filho amado. E ele está falando, e as palavras de Paulo são escritura. Tá? Então, pode encarar como palavra de Deus, porque Paulo não escreveu da sua própria cabeça, né? Mas da sabedoria que lhe foi concedida pelo próprio Deus. Tá? Então, isso aqui é um parênteses aqui mas que eu acho muito interessante aqui nessa carta. Mas aqui no verso 17, portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos, para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. E aqui também, quando ele fala dessa vossa firmeza aqui, ele não está falando de perder a sua salvação, tá? Mas é desse ponto, onde você até acredita que você é salvo, mas a gente vai perdendo a firmeza na palavra de Deus. A gente vai desconfiando de certas coisas da palavra de Deus. Certas coisas, talvez não seja tão assim como a própria vinda de Cristo, né? E isso é um problema, porque uma vez eu ouvi um pastor desconsiderando a volta de Cristo. E ele falando sobre isso, passou um tempo, ele estava desconsiderando outras coisas. Hoje você ouve ele falando e nem parece mais crente. Eu estou esperando só chegar o dia em que ele vai dizer que ele não acredita mais em Deus. Por quê? Porque vai abrindo concessões.
Isso aqui talvez não seja bem assim, né? E aí a gente vai perdendo a firmeza. Então, nós mesmo, tendo a convicção da nossa salvação, sabendo, né, como Pedro fala lá, né, no começo aqui, no verso 10, sobre firmar, né, o vosso chamado e eleição. Então, essa firmeza da vida cristã, nós estarmos firmes nas nossas convicções e no nosso dia a dia, né, como o próprio Alan disse aqui, né, às vezes nos perguntam sobre Deus e a gente tem que ficar pensando a respeito. Puxa, como será que deve ser? Por quê? Porque a gente não está firme. Aí alguém rebate qualquer coisinha sobre a nosso conceito de Deus e a gente, talvez seja meio assim, porque eu não tenho muita firmeza nisso. Tem que perguntar para o pastor, não é? Quantas vezes eu já vi, essas coisas é melhor perguntar para o pastor, mas por quê? Porque nos falta firmeza, né? Mas nós precisamos, e o próprio Pedro, só que na primeira carta, né, nós temos que estar prontos para responder quando nos perguntarem sobre a nossa esperança. Porque senão a gente vai perdendo a firmeza. E quantas pessoas dentro da igreja a gente não conhece que vão perdendo a esperança no Senhor? A gente vive momentos difíceis, né, e parece que os dias estão cada vez mais difíceis. Não sei quanto para vocês, mas para mim, pelo menos, eu tenho sentido isso, né? Mas eu não estou nem falando desse tipo de dificuldade que a gente passa, talvez desse peso que a gente vai sentindo das próprias coisas da vida, mas a falta de firmeza no que a palavra diz. Então, coisas que o Senhor nos fala e que o Senhor nos disse e que a gente começa a ficar menos firme em nós. Aquilo vai ganhando uma frouxidão, né? E a gente não se apega àquilo com afinco. Então, e Pedro está nos aconselhando a ficar firme na promessa do Senhor. E o ponto central dele aqui é a volta de Cristo. Ele fala, então, não vamos perder essa firmeza na volta de Cristo. Não vamos perder a firmeza tanto na salvação, na obra redentora do Senhor. Ele fala inclusive aqui da criação, que a gente já estudou a criação aqui, né? Que é um outro ponto que tantas pessoas estão... Hoje meu pai mesmo veio falando de um pastor que a gente conhece, né? E que ele viu uma pregação do pastor, e o cara na pregação, você realmente acredita que Gênesis é literal? Que existiu Adão e Eva? Um pastor, né? Que está há tantos anos no Evangelho falando uma coisa dessa. Por quê? Porque vai perdendo a firmeza na palavra de Deus. E a gente não pode perder a firmeza, desde Gênesis até o Apocalipse. Tudo o que está escrito nessa Sagrada Escritura é a verdade. E nós temos que nos firmar nela. Então, voltando a perguntar o tipo de pessoa que nós devemos ser, nós temos essas pessoas irrepreensíveis, pessoas que vivem em santidade, imaculados, mas pessoas que estão firmes na palavra do Senhor, e pessoas que, como aqui no verso 18 diz, que crescem na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acho muito interessante essas duas coisas que Pedro põe, a graça e o conhecimento. Muitas pessoas conhecem, pode até conhecer a palavra, texto, o texto. Então pode ler, qualquer pessoa pode pegar essa Bíblia e ler, fazer uma interpretação de texto e falar que conhece a Bíblia, certo? Mas a graça não é assim. A graça a gente não pode examiná-la e falar, não, agora eu entendi a graça, então eu posso crescer na graça. Não, porque a graça é o quê? É graça, você recebe. E ele fala, crescei na graça. Mas como que eu posso crescer na graça? É confiando nessa graça. Nós já fomos alcançados pela graça, amém? Ou alguém tem dúvida que foi alcançado pela graça? Eu não sei se a graça me alcançou. Não, eu tenho plena convicção de que a graça me alcançou. O fato de eu estar aqui hoje, e o fato de eu poder compartilhar, inclusive, alguma coisa das Escrituras, é pura graça. A graça nos alcançou. Então, me pegar nela. Percebe que ele vindo a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Então, a graça, ela é entregue pelo Senhor a cada um de nós. Só que o conhecimento, que também vem dele,
Mas o conhecimento exige um esforço nosso, de pegar as Escrituras, de ouvir a palavra de Deus, as pregações que nós temos aqui semanalmente. É um esforço nosso. E a gente sabe que a pregação, a própria palavra de Deus, é um meio de graça do nosso Senhor. Então, nós podemos crescer na graça sim, quando nós nos apegamos à palavra, e essa palavra enche o nosso coração, traz firmeza a nós, e nós crescemos na graça. E cada dia nós temos mais convicção de que fomos atingidos pela graça do Senhor. E a gente não vai balançar nisso, né? Como tantas pessoas, né, às vezes ficam, será que eu sou salvo? Puxa, não tem como... Eu creio que alguém que foi tocado pela graça, não tem como duvidar disso, é ou não é? Porque a gente percebe o impacto que a graça causou em nós. Então, quando ele fala de firmeza aqui, ele está inclusive levando para esse ponto, para que a gente não comece a duvidar, né? Porque lá no capítulo 2, quando ele está falando daqueles falsos mestres, olha o que ele fala aqui, ó. No próprio verso 1, mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, negando o próprio Senhor que nos resgatou. O que pode nos levar, né? Que é o que eu falei daquele pastor, que já a redenção para ele de Cristo já não existe mais. Isso eu já ouvi ele falando. Jesus não veio para nos salvar. Ele veio para se identificar com o nosso sofrimento. Não, isso não faz o mínimo sentido. Jesus ele veio para nos salvar dos nossos pecados. E a gente tem que descansar exatamente nisso. Isso é graça. É saber que, mesmo eu tendo a minha casa às vezes tão bagunçada, e que eu vou arrumar ela para a volta do nosso Senhor, eu sei que eu não faço sozinho. Ele deixou o Espírito Santo para me ajudar a limpar a casa. Na verdade, é o Espírito Santo que faz o trabalho pesado. É Ele que limpa a casa, na verdade. A gente só dá, é que nem criança quando quer ajudar a limpar a casa, né? Você dá o espanadorzinho na mão dele. E é mais ou menos essa a nossa tarefa dentro da nossa limpeza, porque nós sabemos, pela graça, que é o Espírito Santo que atua em nós, né? A gente só fica com esse espanadorzinho lá, né, meio que espalhando a sujeira, mas o Espírito Santo faz toda a obra. E nós podemos descansar nisso, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. E aí Pedro termina, né, com essa doxologia aqui: a Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Então, olha como Pedro faz a conexão: a Ele seja a glória, agora e na eternidade. Então nós vivemos o agora com vistas em glorificar o Senhor, mas ao mesmo tempo com nossos olhos na eternidade, para glorificar o Senhor. E essa é a forma de vida que nós temos, o agora e a eternidade ao mesmo tempo. Lembra que eu falei disso? Eu lembro estudando, não lembro qual texto que eu falei com vocês, mas que eu falei sobre essa questão de nós vivermos, acho que foi estudando Marcos, nós vivemos o agora e a eternidade ao mesmo tempo, né? Nós não estamos lá, mas em Cristo nós já estamos. Porque se a gente lembrar até de Romanos, né, fala: e aqueles que justificou, a este também glorificou. Mas eu não fui glorificado ainda. Para o Senhor já. Então nós podemos viver o agora e a eternidade ao mesmo tempo. E essa tem que ser a vida daqueles que vivem esperando ansiosamente a volta de Cristo. Nós vivemos hoje com os olhos no amanhã. E não é os olhos no amanhã, né, será que eu vou ter alguma coisa para comer? Não, porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Mas é os olhos no amanhã, na volta dEle, a eternidade com Cristo. Amém? Era isso que eu queria dividir com vocês. Eu até achei que eu iria falar mais rápido, mas nunca consigo. Novo ano que vai entrar, segunda-feira, que a gente possa, de todas as resoluções, e você pode fazer a resolução que você quiser, emagrecer, engordar, né, mudar de emprego, o que você quiser, contanto que a nossa expectativa seja a volta de Cristo, seja viver o hoje e a eternidade ao mesmo tempo. Se seja gordo, seja magro, seja no novo emprego ou no velho emprego, seja
agora e a eternidade ao mesmo tempo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos... Essa, na verdade, é uma mensagem de esperança para nós, né? E uma esperança não nas coisas terrenas, né? Porque Pedro fala aqui, também num dos versos que a gente leu, porque se tudo isso aqui vai ser destruído, por que a gente vai viver com os olhos aqui nas coisas terrenas? Se tudo isso aqui vai passar, os nossos olhos não tem que estar aqui, mas tem que estar naquilo que não pode ser destruído, naquilo que nunca vai passar. Tem que estar no nosso Senhor, né? Até que a gente seja revestido de incorruptibilidade, como diz Paulo lá em Coríntios. Amém? Então, em primeiro lugar, que nós possamos agradecer o Senhor. Primeiramente, pelo fato do que a gente comemorou a semana passada. Ele encarnou. Ele veio até nós. Ele nos viu em perdição. Ele nos viu em completa separação dele. E ele veio até nós. E ele veio até nós, fez toda a obra da redenção, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus e falando: eu vou voltar para buscar cada um de vocês, para morar eternamente comigo. Eu vou voltar e vou passar régua em todas as coisas, e onde não haverá mais injustiça. Então nós podemos ser gratos pela obra que o Senhor iniciou e que Ele já concluiu, embora os nossos olhos ainda não viram, mas para o Senhor já está concluída. Para o Senhor não é futuro, para nós é. Porque, como o próprio Pedro diz, para o Senhor, 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. E muita gente acha que isso daí é uma explicação de como contar dias na Bíblia. Não, não é. Pedro simplesmente está falando sobre a soberania de Deus. Que para Deus não tem diferença entre 1000 anos e um dia. Para nós tem, para Deus não. Então para Deus já foi. Deus ele está fora do tempo e espaço. Ele já viu a história acontecendo. Nós estamos na história. Só que se Ele já viu, nós temos que descansar no que Ele viu. Naquilo que Ele determinou. E que Ele já falou que vai ser. E se Ele falou que vai ser, nós descansamos nisso. Então nós podemos agradecer ao Senhor pela obra aquela que a gente já viu que Ele fez e que a gente sabe que Ele vai fazer, porque Ele prometeu. Amém? E colocar toda a nossa esperança nisso.